Bom, gente, bom dia. Então, o que eu estava falando antes é que a minha ideia era acabar hoje o conteúdo para a prova, mas eu até já fiz os slides, mas eu acho que não vai dar, porque tem alguns teoremas para a gente ver hoje. Ainda, a primeira parte eu finalizo o conteúdo de emparelhamento, que na verdade eu só iniciei na aula passada, né? E a aula passada foi terça passada, né? Quinta foi feriado. Então a gente está um pouquinho, há uma semana sem ter aula. Eu passei avião e eu mudei ontem a data de entrega para sexta-feira. Mas eu posso mudar até para domingo. Eu só mudei na sexta-feira porque me veio primeiro a sexta, mas vocês preferem domingo? Ou vocês acham que sexta-feira é uma boa data para poder entregar? Muito bom também. Domingo tá bom? Tá ótimo. Tá, tá bom. Para mim é indiferente assim a data de entrega do avião. O importante é que vocês façam, né? Estudem e tal, vejam com atenção. Semana eu trabalho bastante, aí no final de semana dá para dar Pois uma. é, dia de semana é sempre de trabalho, né? É complicado. Não tem problema não, bota para domingo, tá? Vou alterar depois lá no Classroom, e aí vocês ficam com mais um tempinho aí para estudar e tal. É até importante porque o conteúdo é grande, né? São 11, talvez 12 aulas, essa aula e a próxima aula, né? Que ainda vou ter conteúdo para falar, e a gente viu, fazendo uma recapitulação bem por alto, né? Foram propriedades básicas, e isso consumiram algumas aulas, grafos bipartidos, árvores, grafos hamiltonianos, o Anderson está entrando. Grafos hamiltonianos, grafos eulerianos, enfim, conectividade, que foi um assunto bem extenso, foram algumas aulas sobre conectividade, emparelhamento e cobertura. Cobertura é uma coisa que eu vou falar hoje. Na verdade, tem uma relação bem forte com emparelhamento, tá? Então, por isso que eu botei, a gente pode ver juntos esses dois conteúdos, né? Bom, vamos lá. Eu vou começar logo com o Teorema de Berge, que na verdade foi onde eu terminei a aula passada. Eu espero que vocês lembrem o que é o emparelhamento. Na verdade, eu posso voltar a falar de novo o que é o emparelhamento, né? Mas na aula passada a gente não só definiu o emparelhamento, como eu tentei passar uma intuição sobre o emparelhamento ser maximal, o emparelhamento ser máximo. Vocês lembram desses conceitos? Caminho M aumentante, M alternante. São caminhos associados ao emparelhamento M, né? Então, se eu estudou emparelhamento e aí fazendo uma revisãozinha bem por alto sobre o que é o emparelhamento, é o que que é? É um conjunto de arestas do grafo que não tem vértice que compartilhem duas arestas que estão naquele conjunto, certo? Então, se você toma duas arestas que estão naquele conjunto, eles não podem ter um mesmo vértice em comum, certo? Então, se você tem aqui uma aresta aqui, não pode existir isso, né? Um vértice que é comum a duas arestas, beleza? Então, é um conjunto de arestas que são disjuntas aí, certo? Isso foi o que a gente viu na aula passada, e eu também falei sobre caminho M alternante e M aumentante. Vocês lembram dessa definição? De caminho M alternante, primeiro? Lembro, sim, quando você tem um caminho que nem todas as, quer dizer, aresta sim, aresta não faz parte do caminho. Perfeito, tem essa alternância. Então, você primeiro tem que ter um caminho no gráfico, quer dizer, você pega um caminho, tá? Então, você pegou um caminho. Então, tem o início do caminho, o fim do caminho. As arestas que você vai percorrer no caminho, elas estão alternando entre arestas que estão no emparelhamento ou arestas que não estão no emparelhamento. E aí você pode ter, então, começar com a aresta que está no emparelhamento e depois vai, a aresta que não está, a aresta que está, a aresta que não está. Então, você tem alguns modos de você ter um caminho alternante, né? Então, você pode começar por uma aresta que esteja no emparelhamento ou pode começar por uma aresta que não esteja no emparelhamento. O que importa é que você vai alternando. Isso que dá o nome de alternante. O aumentante é um caminho alternante especial. É aquele caminho em que você começa a aresta, né? A primeira aresta.
tanto a primeira quanto a última aresta são arestas que não estão no emparelhamento. Vocês têm essa intuição do porquê o nome aumentante? Aqui seria um bom momento que eu poderia usar a mesa digitalizadora para desenhar, né? Vocês ainda estão vendo a tela no mesmo tamanho que estava antes? Acho que sim, né? Ó, eu tô riscando. Vocês estão vendo o risco que eu estou fazendo? Sim. Ah, estão vendo? Esse desenho vermelho que eu fiz aqui? Aham. Beleza. Ah, então tá legal. Vamos lá. Isso aqui é um caminho no gráfico. Então você tem um caminho aqui, tá? Esses vértices aqui, tudo mais, tá? Então, por exemplo, isso daqui. Opa. Tá? Bom, o que eu perguntei primeiro era inicialmente em relação ao caminho alternante, que aí o Luiz comentou corretamente. Alterna entre a aresta que esteja e a aresta que não esteja. Posso começar tanto por uma aresta que não esteja ou por uma aresta que esteja no emparelhamento, mas enfim. Mas o que eu estou vendo agora é sobre caminho aumentante. Beleza? Então, o aumentante é aquele em que os extremos não estão no emparelhamento, as arestas extremas, né, não estão no emparelhamento. Então, por exemplo, aqui, dado que eu fiz em vermelho, né, eu vou botar aqui em amarelinho. Então, vamos supor que essa primeira não esteja, e eu vou botar em amarelo a que esteja no emparelhamento. Então, isso aqui está no emparelhamento, e como é alternante, então a próxima não pode estar, e essa amarela aqui está no emparelhamento. Isso aqui é um caminho aumentante? É alternante, não é? Porque está alternando entre está, não está, ou não está, está. Mas, enfim, é um caminho aumentante? Nenhum comentário? Não? Bom, eu vou... Fala aí, Luiz. Conversa comigo aí, gente. Nem que não diga não lembro, qualquer coisa. Eu falei com o microfone fechado. Ah, tá. Não, aumentante é quando quando a primeira aresta não faz parte do emparelhamento, não é isso? Tanto a primeira quanto a última. As duas? Isso, as duas. Ah, eu só tinha a primeira na cabeça. Exato. É por isso que eu quis retornar, porque o nome aumentante não é à toa, né? É porque vai implicar, se é aumentante, é porque você consegue ter um emparelhamento maior. Porque repara que o nome caminho aumentante, caminho alternante, sempre tem um prefixo aí, que no caso é o emparelhamento que você está olhando. Então, eu dou a você o emparelhamento M, e aí eu quero saber se tem um caminho M alternante. Aí, alternante vocês acham entendido. O aumentante é aquele caminho alternante em que você... A consequência de você ter um caminho que seja aumentante é que você consegue aumentar o tamanho do emparelhamento. Então, é porque, dado que essa aresta não está no emparelhamento, a última também não está no emparelhamento, então você consegue obter um emparelhamento maior. Isso aqui não é um caminho aumentante, porque você tem aqui um primeiro que não está no emparelhamento, mas o último está no emparelhamento. Agora, isso aqui, sim. Ops. Professor, Oi? quando tem esse caminho aumentante, necessariamente você vai ter aquela definição de emparelhamento perfeito? Não, aqui não tá, a gente não está olhando necessariamente para emparelhamento perfeito, mas para emparelhamento máximo. Ah, entendi. Tá? O teorema de Berge é justamente em relação a esses caminhos aumentantes, mas ele diz em relação ao emparelhamento máximo. Então, qualquer grafo tem emparelhamento máximo. Nem todo grafo tem emparelhamento perfeito, né?
Porque até a gente viu uma condição que é necessária, é que tenha n vértices, né, mas que n seja par. Nem todo gráfico tem um número par de vértices, né? Mas o que a gente consegue é obter sempre o emparelhamento máximo. Isso a gente consegue. E para saber se existe emparelhamento, se o emparelhamento que a gente está olhando, eu dei a você o emparelhamento, no caso aqui foi em amarelo, e eu pergunto, e aí, esse emparelhamento ele é máximo? A primeira pergunta em relação a esse segundo desenho que eu fiz aqui, foi um gráfico bem pequeno, né? Foi só um caminho. Mas aí, ele é um emparelhamento maximal? Mas, O mas amarelo, Uhum. o amarelo, no caso, seria o quê? É um emparelhamento. Ah, sim. nesse gráfico, o amarelo é maximal, mas não é máximo. Uhum, uhum. Então, tá. O teorema de Berge, ele diz justamente o que faz o emparelhamento ser máximo. Ele é muito forte, o teorema de Berge, tá? O teorema de Berge se refere justamente no emparelhamento que eu te dei, existir ou não existir um caminho M aumentante. Aqui é um exemplo de um caminho M aumentante, começando nesse vértice, terminando nesse vértice. Por que aumentante? Porque satisfaz a definição. A definição é ser um caminho alternante, M, né? M alternante, e de fato é alternante, ó, não está no emparelhamento, essa aresta está no emparelhamento. Não está, tá, não está. Além disso, ou seja, além de ser alternante, você tem a primeira aresta e a última aresta não pertencente ao emparelhamento. Isso, diferente daqui. Aqui você tem alternante, mas não é aumentante, porque a última não é. Tá? Então, o que a gente tem com isso? Tem que, se é aumentante, a gente consegue aumentar. Basta fazer essa troca daqui para cá e você consegue ganhar mais uma aresta para o emparelhamento. Tá? Então, o nome aumentante, ele existe justamente por isso. Você consegue aumentar, né? Aumentar aquele emparelhamento que eu te dei. Olhando um caminho que existe ali. Tá? Entenderam essa intuição do porquê o nome e tal? Isso eu comentei um pouquinho na aula passada, mas talvez não tenha desenhado tão fortemente assim, igual eu estou fazendo agora. Para ter um entendimento mais claro desses nomes aí, aumentante, alternante. Beleza? Posso dar continuidade? Beleza. Tá. Vocês estão vendo agora o slide cheio, né? Apareceu aí? Assim, né? Beleza. Tá. Então, isso é justamente o que se refere ao teorema de Berge, tá? O teorema de Berge, ele diz o seguinte: eu dou a você um gráfico. E você tem o emparelhamento M lá que você tomou. Beleza? Então, esse M é o emparelhamento máximo se somente se não tiver um caminho M aumentante. É intuitivo para vocês? Repara que é se somente se, né? Então tem que ser os dois lados. Mas faz sentido? Acho que sim, né? Porque se tivesse um caminho M aumentante, você teria. Não seria o máximo, né? Você Exato, você conseguiu aumentar. conseguiria aumentar, porque é aumentante. Aí esse aumentante, a consequência da definição é essa justamente, é que você consegue aumentar de alguma forma ali. Quer dizer, de alguma forma, é uma forma bem definida, né? Então, você tem esse lado, talvez a ida, sendo mais claro do que a volta, talvez. Mas, enfim, a minha proposta hoje é mostrar esse teorema de Berge para vocês. Então, o primeiro passo é o que vocês já fizeram, é o que a gente acabou de fazer aqui, que é ter essa clareza do que o enunciado quer dizer. Então, relembrar as definições, né? Eu espero que vocês tenham recordado, se vocês não lembravam anteriormente, e entender essa intuição, né?
É simples de entender, eu acho, porque é isso daqui, basicamente, que eu fiz nesses desenhos, tá? Mas vamos lá. E, na verdade, na aula passada, eu até dei, na verdade, até o Arnaldo comentou sobre uma intuição de um dos lados, né? Agora vamos ver mais fortemente do outro lado. Mas ainda assim tem os dois lados, né? Vamos ver aqui. Primeiro a ida. Então, o que a gente quer provar? Seja G um grafo, se M é o emparelhamento máximo, então G não tem um caminho M aumentante. Essa demonstração a gente pode fazer, não é a única maneira, claro, mas a gente pode fazer pela contrapositiva. Eu não sei se eu escrevi aqui, não escrevi exatamente o que é a escrita contrapositiva, né? Mas me falem aí qual é o enunciado da contrapositiva da ida. Seria você ter um emparelhamento máximo e conter um caminho M aumentante. Aí você tem que provar que isso é falso. Né? Não. Isso é uma contradição. Isso é se fosse sim. por contradição, tá? A contradição é justamente isso que você falou. A ida, a gente tem a hipótese, isso daqui, isso aqui é a nossa hipótese, M é o emparelhamento máximo, e a conclusão é que G não tem um caminho M aumentante. Então, isso implica nisso. É o que a gente quer provar. Se eu digo que isso daqui é verdadeiro e isso daqui é falso, ou seja, exatamente o que Bianca falou, então isso daqui vai ser um argumento por contradição, tá? E aí a gente vai chegar no algo absurdo. Agora, o argumento pela contrapositiva é que a gente vai supor isso daqui ser falso, e supondo isso daqui ser falso, a gente vai chegar à conclusão que isso daqui é falso. Ou seja, o enunciado pela contrapositiva da ida é: se G contém um caminho M aumentante, então M não é o emparelhamento máximo. Repara que eu fiz a negação disso e implicar na negação disso. Beleza? Isso é contrapositivo. Então, isso que está escrito aqui, ó. Olha como a escrita da contrapositiva já é bem direta, porque, se G tem um caminho M aumentante, então esse caminho, esse emparelhamento M não é máximo. Por quê? É o que Bianca estava falando antes, né? Se G... Oi, Edmundo. Então, se G tem um caminho M aumentante, é porque a gente consegue aumentar, é a consequência da própria definição. Então, é porque vai existir um emparelhamento que é maior do que o atual. Você está olhando esse M. Basicamente é isso. Então, o que está escrito aqui, ó. Suponha que G possui um caminho M aumentante P. Aqui, essa parte que eu escrevi nesse argumento foi só para formalizar isso que eu acabei de falar de modo intuitivo. Tá? Para deixar o matematiquês mais claro aqui para a gente. Tá? Mas vamos lá. Então, dado esse caminho M aumentante que eu estou chamando P, a gente vai obter o emparelhamento M' que seja maior do que M. E seja exatamente uma unidade a mais do que M. Tá? Agora, como é que a gente vai obter isso? Então, a gente vai obter satisfazendo essas regrinhas, são 3 regras que eu coloquei aqui. Então, repara que eu peguei um caminho P, né? Então, as arestas que não pertencem a P, você mantém. Tá? Você mantém aquelas arestas lá que não pertencem a P. Porque você está olhando o que você quer aumentar em relação àquele caminho P. Bom, e supõe que X seja esse número de arestas que estão no emparelhamento M, mas que não estão nesse caminho P. Agora, as arestas do caminho que estão no emparelhamento são justamente essas. São as arestas que estão no emparelhamento M e são arestas do caminho P. Então, elas você vai remover. Justamente para fazer aquele momento que no exemplo aqui atrás eu fiz. Lembram que o emparelhamento estava essa aresta amarela aqui, essa aresta amarela aqui. Então, inicialmente, a gente vai remover essas 2 arestas. E vai fazer essa troca, ou seja, vai adicionar as arestas que estão no caminho, mas que não estavam no emparelhamento.
E é isso que vai acontecer depois. Então, a gente removeu aquelas que estavam no caminho e estavam no emparelhamento, é justamente essa interseção, e a gente vai adicionar as arestas que estão no caminho, mas não estão no emparelhamento. Isso aqui eu só formalizei de modo matemático, tá? Mas é isso. É o que está escrito aqui. Adicione as arestas do caminho que não pertenciam ao emparelhamento. Então, uma consequência que, na verdade, dá para argumentar o porquê, que é o que vai estar escrito aqui, mas é que todo caminho M aumentante tem uma quantidade par de vértices. Isso faz sentido para vocês? Eu não sei, parece muito óbvio, mas para determinar a aresta tem que ter um número par de vértices, né? O argumento disso é porque elas alternam entre não pertence e pertence. Então, esse parzinho inicial é o que vai dar sempre a alternância e também a condição necessária de ser aumentante, é que comece por uma aresta que não esteja no emparelhamento. Então, começou com uma aresta que não está, uma aresta vai estar, a que vem depois não vai estar, depois vai estar. Então, ele sempre vai ter esse casamento, não pertence, pertence, mas ele tem que terminar com uma que não pertence. Então, é uma quantidade par mais uma, então é uma quantidade ímpar de arestas. Se tem uma quantidade ímpar de arestas, então é porque tem uma quantidade par de vértices. Porque o número de arestas num caminho é sempre a quantidade de vértices menos um. Beleza? Beleza. Então, é óbvio, mas é por isso, né? É daqui que vem essa justificativa. Então, por que eu estou falando isso? Repara que eu quero chegar nesse tamanho, exatamente uma unidade mais um. Exatamente a tamanho de M mais um. Porque, dado que eu sei que existe uma quantidade par de vértices, então esse caminho tem os índices de 1 até 2K, um número par qualquer aí. Tem esse índice aí. E agora, o que a gente entende desse caminho? É que o número de arestas que existia antes era K menos 1 nesse caminho, e agora, fazendo essas alternâncias, a gente adiciona uma unidade, então vai para esse tamanho aqui, K. A gente adicionou uma unidade no número de arestas. Aqui eu botei mais diretão, mas fazendo as continhas dos índices e tudo mais, você vai enxergar essa quantidade aqui. Então, isso quer dizer que esse caminho, que esse emparelhamento não era máximo, porque existe esse emparelhamento de tamanho maior. Tá? Esse daqui é a ida do Teorema de Berge, que na verdade eu só formalizei um pouquinho essa ideia, mais que em compensação, a intuição você já tinha entendido. Na aula passada eu tinha já comentado, até o Arnaldo comentou um pouco, e o exemplo que eu mencionei antes da gente entrar no teorema também passa um pouco essa ideia, né? Ou seja, se você tem G que tem um caminho aumentante, ou seja, você consegue obter um emparelhamento maior. É consequência da definição. Eu só ajeitei um pouquinho aqui, fetei um pouco o pavão para demonstrar a saída. Beleza? Professor, Diga. quando você define lá em cima, no começo da prova, o emparelhamento M', por que a gente coloca M mais 1? Não poderia ser M mais um número N maior que zero? Então, poderia, mas aqui a gente consegue exatamente aumentar em uma unidade. Ah, entendi. É porque você pode repetir o processo também, né? Você poderia. Poderia. Ah, pegou outro caminho agora, olha no outro caminho, obtém um emparelhamento maior e tudo mais. Mas é suficiente olhar esse emparelhamento que existe de tamanho maior do que o anterior. Uma unidade já é suficiente, né? Isso aí. Beleza? Beleza? Bom, agora... Oi, Luiz. Deixa eu interromper um pouco. Eu fico com dificuldade nessas demonstrações, porque o que eu pensei, né? Como é que eu demonstraria isso? Tá. Por definição, o caminho M aumentante é um caminho M alternante maior do que o caminho alternante original.
Não, o tamanho do caminho continua o mesmo, né? Porque o caminho, você estava olhando o alternante antes, então, por exemplo, aqui, aqui. O tamanho do caminho é daqui até aqui ainda, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, que se refere às arestas que não estão no emparelhamento, têm um tamanho maior do que as arestas que estão no emparelhamento. Isso? Isso pela própria definição. Isso, você poderia escrever diretão assim, não teria problema. Na Ah. verdade, não é pela definição, não, Luiz. É a consequência da definição. A gente não define um emparelhamento M aumentante como sendo aquele caminho cujas arestas do emparelhamento são em menores quantidades do que as arestas que não estão no emparelhamento. Mas acaba sendo uma consequência bem direta, né? Porque é aquele caminho que você está alternando. E o início e o fim são arestas que não estão. Então, é uma consequência da definição. Tá? Eu só escrevi isso porque em nenhum momento eu tinha escrito isso. Como a parte formal matemática vai apareceria, né? Então, basicamente, esse é o argumento que eu coloquei. Mas que você poderia escrever, dado que, né, você está dando uma... se você escrevesse dessa forma, eu consideraria. Tá, ok. Por conta dessa frase, ó. Dessa frase. Não pertence, pertence. Não pertence, pertence. É a última, não pertence. A primeira e a última, não pertence. Então, tem mais arestas que não pertencem do que pertencem. Porque não faz esse casamento. Entendi. Tá? Posso avançar para a volta? Pode. Tá. Então, para demonstrar a volta, eu vou dar uma pausa nesse teorema e eu vou falar um pouco sobre diferença simétrica. Tá? É uma coisa que também eu vi com vocês rapidinho na aula passada, que eu falei, né? Que vai falar, é necessário a gente ver diferença simétrica e tal. E eu defini para vocês o que é diferença simétrica e até uma consequência da definição em relação a emparelhamento, eu falei também na aula passada. Mas aqui é onde eu estou definindo mais fortemente essas coisas, tá? Então, para demonstrar a volta, né? Eu vou ler depois a volta com vocês e tal, mas eu vou pausar um pouquinho e vamos falar sobre diferença simétrica. Beleza? Então, olha só, se eu dou a vocês dois grafos G e H com o mesmo número de vértices, na verdade, com o mesmo conjunto de vértices V, então a diferença simétrica dos dois grafos, entre os dois grafos, ou dos dois grafos, e aí, enfim, depende da sua escrita, é o grafo que tem um conjunto de vértices em que as arestas que estão na interseção não aparecem. É uma outra forma de falar isso. Ah, tá aqui já falando, né? Então, ou seja, é aquele grafo que você tem a união do conjunto das duas arestas menos a interseção. Tá? Então, vamos ver um exemplo já já. Mas, considerando o emparelhamento, então, a diferença simétrica de dois emparelhamentos é o conjunto das arestas que está na união e não está na interseção. Em outras palavras, é o conjunto das arestas que está em M e não está em M', ou o conjunto das arestas que estão em M' e não estão em M. Isso que eu falei, e não estão, é a definição de diferença, né? A diferença de dois conjuntos estão na diferença os elementos que estão em um conjunto e não estão em outro. Isso é a diferença, né? Para ver isso, né? Se não está tão claro, eu vou fazer o diagrama de Venn. Então, você tem um conjunto e você tem um outro conjunto. A diferença simétrica é justamente esse que eu estou riscando aqui em amarelo. Está na união, mas não está na interseção. Em outras palavras, se isso aqui for M, isso daqui M', então você tem, são os elementos que estão em M e não estão em M', ou seja, esse pedaço aqui, união, os que estão em M' e não estão em M, ou seja, esse pedaço, tá?
Agora sim vai vir um exemplo que vai ajudar. Bom, se eu dou a vocês dois emparelhamentos. Um emparelhamento está em verde, outro emparelhamento está em rosa, tá? É o M e é o M'. Repara que, de fato, cada conjunto aí verde, as arestas do conjunto verde definem a agente do emparelhamento, assim como as arestas em rosa definem a agente do emparelhamento, certo? Repara aqui, ó, rosa, essa. Não tem vértice em comum em duas arestas que estão em rosa, e da mesma forma não tem vértice comum para duas arestas que estão em verde. Então, isso eu dei a vocês dois emparelhamentos. Agora, a diferença simétrica é o quê? São as arestas que estão que estão em ao menos um dos dois emparelhamentos, mas que não está na interseção. Ou seja, é a aresta que você tem que tirar que não tem as duas cores e também que não tem nenhuma cor. Por exemplo, a preta você não pode ter na diferença simétrica, porque tem que estar em ao menos um dos dois. Então, isso daqui é a diferença simétrica dos dois emparelhamentos. Beleza? Entenderam? Então, eu dei a vocês dois conjuntos. Foram dois conjuntos de arestas. São as arestas verdes, são as arestas rosas. A diferença simétrica deles, então, é o que está na união e não está na interseção. Beleza? Então, tem que ter uma cor e na aresta tem que ter exatamente uma cor. Entenderam que é a diferença de simétrica envolvendo aqui os dois emparelhamentos? Sim. Tá. Uma consequência que vai ter é o que já está representado aqui nesse desenho. O que tem nesse desenho? Esquece esses vértices isolados, tá? Porque a gente está olhando, são as arestas, né, que estão em cada um dos dois conjuntos aí, então esses vértices a gente pode ignorar. Porque não tem aresta desse conjunto aqui. E o que sobrou para a gente no gráfico? O que é isso? O que é isso? Só as arestas do emparelhamento. Tudo bem. Só sobraram arestas que estão no emparelhamento. Isso, beleza. Agora, o que é isso, esse gráfico aqui? Esse que sobrou aqui é o quê? Um bloco? É um bloco. Um bloco. Mas mais do que isso, é um ciclo. Certo? Sobrou um ciclo. E o que é isso? Esse Z aqui é um caminho. Beleza? Então, é um ciclo, não só um ciclo qualquer, mas é um ciclo par. Isso aqui é um caminho. Vocês enxergam alguma generalidade aqui? Que repara que eu só estou fazendo um exemplo. Depois eu vou provar algo em relação a isso. Mas vocês entendem isso de ser ciclo par? Faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender que isso é algo que sempre vai acontecer? Ou está meio abstrato demais? Para mim está um pouco abstrato. Tá. Mas repara, olha só. O que a gente quer olhar na diferença simétrica? São arestas que elas estão exatamente em um dos dois emparelhamentos. Certo? Tá? Então, ó, essa aresta está no emparelhamento. A próxima aresta se é uma aresta que está nesse conjunto de resultado, desse conjunto resultante, né, dessas arestas aqui, vocês concordam que ela também tem que estar no emparelhamento? Porque é da definição da diferença simétrica. Toda aresta que sobrou é uma aresta colorida. Se é colorida, está no emparelhamento. Agora, o que ocorre? Se você passou por uma aresta que estava em emparelhamento, a próxima aresta no caminho ali, que é essa, pode estar no mesmo emparelhamento? Não.
Não, porque se fosse do mesmo emparelhamento, teria vértice comum. Não pode, então tem que ser do outro emparelhamento. E depois, tem que ser do emparelhamento anterior. E depois, do emparelhamento, né, o outro. Então tem que sempre alternar esses caminhos, tem sempre que ficar alternando nesse sentido. Se você fechou um ciclo, concorda que esse ciclo então tem que ser par? Sim. Sim, porque alterna, né? Aham. Por conta da alternância. Isso, ele alterna, não está no emparelhamento, mas está no outro. Não está no outro, mas está no um. Além disso, ele, se você fechou o caminho, tem que ser um ciclo, e, por exemplo, não poderia ter um outro vértice aqui, uma outra aresta aqui. Não poderia ter uma outra aresta aqui assim. Concordam com isso? Porque ela deveria ter cor ou verde ou rosa, mas o vértice aqui, ele não pode receber dois verdes, não pode receber dois rosas. Então, necessariamente, o grau de cada vértice que sobrou da diferença simétrica é quanto? No máximo 2. No máximo 2. Porque cada vértice ele recebe, no máximo, uma aresta de cada conjunto. E são dois conjuntos. Agora, ele poderia receber só de uma, que nem aqui. Então, os vértices que restaram da diferença simétrica, eles têm grau ou 1 ou 2. A gente viu na correção da V1 sobre isso, vocês lembram? Na correção da V1, eu argumentei com vocês, se eu estou num grafo em que o grau de cada vértice é no máximo 2, então o grafo ele é o quê? É uma união disjunta de caminhos e ciclos. Então, como consequência da definição da diferença simétrica, a gente sabe que o grafo que sobrou, ele é o quê? Independente do grafo. Pelo esse argumento que eu falei, cada vértice vai ter grau no máximo 2. Por quê? Você está recebendo no vértice a aresta ou que está em um emparelhamento ou que está no outro. Necessariamente um dos dois. Você poderia ter os dois. Se você tem... Então não é necessariamente dos dois, né? Mas aqui, por exemplo, se você está num ciclo, então, você tem essa alternância em uma aresta que está em um emparelhamento, a aresta que está em outro emparelhamento. Se você poderia ter um emparelhamento só. Ah, beleza. Então é no máximo 2. Se você tem no máximo 2, então você tem ciclos e caminhos. Mas, além disso, a gente vê que a diferença simétrica do emparelhamento, os ciclos necessariamente são pares. Porque se você tivesse ciclo ímpar, você ia alternar em quê? Tá no emparelhamento M, tá no emparelhamento M'. Tá no emparelhamento M, tá no emparelhamento M'. Tá no emparelhamento M. Vai casar vértice aí pertencente às arestas no mesmo emparelhamento. Concordam com isso? Sim. Então, isso que eu mencionei aqui no exemplo, na verdade, eu já dei o argumento que é geral que prova esse lema. Então, é o lema que a gente usa intermediariamente, é o teorema de Berge aí. É que cada componente conexa da diferença simétrica de dois emparelhamentos, cada componente conexa, ou é um ciclo ímpar ou é um caminho. Entenderam isso? O enunciado? Entendi. Isso é justamente, o argumento para isso é o que eu acabei de falar aqui no exemplo. Então, cada vértice de M ou M' possui grau no máximo 2 na diferença simétrica. Por quê? Eu também dei esse argumento, né? Porque cada vértice é extremo de, no máximo, uma aresta de cada emparelhamento. Então, você tem no vértice, alternando ali, a aresta que está no emparelhamento e que está no outro emparelhamento. No máximo, né? Você poderia ter a aresta que só está em um emparelhamento e naquele vértice. Beleza?
No exemplo, eu dei essa ideia bem geral. Se você tivesse um vértice com grau maior do que 2, ia implicar ter grau pelo menos 3. Se você tivesse grau pelo menos 3, você teria pelo menos duas arestas pertencentes ao mesmo emparelhamento. E não pode. Pela definição de emparelhamento, você tem que ter nenhum par de aresta com vértice em comum. Então, você tem que o grau de cada vértice é no máximo 2. Se o grau de cada vértice é no máximo 2, então o que sobrou, ele é um ciclo ou um caminho. Então, é o que tem em cada componente conexo, é um ciclo ou um caminho. E isso é o que diz em relação a esse ciclo par. Como não há duas arestas consecutivas de um ciclo de um mesmo emparelhamento, então necessariamente tem que ser um em um emparelhamento, outra aresta em outro emparelhamento. Alternando assim, então tem que ter a alternância das arestas, né? Uma aresta está em um e não está no outro, está em M e não está em M', e outro está em M' e não está em M. Então esse ciclo tem que ser par. Então acabou o lema. Beleza? Tá claro o lema? Repara que isso foi um teorema bem intermediário aí. Esquece o teorema de Berge. O meu foco nesse ponto era só esse argumento aqui. Vai ser usado o teorema de Berge, claro, mas entenderam esse argumento desse teorema, desse lema? As componentes conexas à diferença simétrica são bipartidas, sim. Isso, são sim, porque ciclos pares são bipartidos e caminhos também são bipartidos. Mas não quer dizer que toda componente que todo grafo bipartido seja uma componente conexa disso aqui. Entendeu? Isso, a volta não vale. Tá? Ok. Agora, vamos lá voltar ao teorema de Berge. Para que isso foi usado? Ele vai aplicar aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Seja G um grafo, a volta é, se G não tem um caminho M aumentante, então M é o emparelhamento máximo de G. Tá? Isso aqui é a volta. Bom, a gente vai mostrar pela contrapositiva também. Aqui eu escrevi, né, o argumento da contrapositiva. E não escrevi. Não escrevi. Tá? Bom, o que é a contrapositiva, então? Nessa volta, entendeu o que eu perguntei? Qual é o enunciado da volta? A contrapositiva da volta, né? Qual é a contrapositiva desse enunciado? Se M não é o emparelhamento máximo, então G contém um caminho M aumentante. Perfeito. Isso aí. Repara que pensar na contrapositiva ajuda muito, né? É bem intuitivo, né, até. Mas então beleza. A gente vai supor que G, repara que o argumento é a causa o quê? M não é máximo. Se M não é emparelhamento máximo, então por isso que a gente está supondo que G tem um emparelhamento M' de cardinalidade maior do que a de M. O número de arestas que tem no emparelhamento M' é maior do que M. A gente tem que chegar à conclusão que existe um caminho M aumentante aí. Tá? Então, a gente vai aplicar a diferença simétrica desses dois emparelhamentos. Desse M que eu dei a você e desse M' que tem tamanho do que M. Que tem tamanho maior do que M. Beleza? E F é esse grafo que sobrou.
essa diferença simétrica aí dos dois emparelhamentos. Repara que M' tem tamanho maior do que M, porque M não é máximo e você pegou um M' que tem tamanho maior do que M. E existe, dado ser suposto que M não é máximo, tá? Fazendo a diferença simétrica, do lema anterior, a gente provou que sobrou o quê? Ciclos pares e caminhos. Não foi isso? Isso daqui é o que a gente acabou de provar. Aqui que está a aplicação do lema anterior. Beleza? Ok, gente? Beleza. Então tá. Ciclos pares, o que ocorre ali? Eles alternam arestas, né? A aresta que está em M não está em M', a aresta que está em M' não está em M. Então, ciclos pares implicam em esses dois pedaços de emparelhamento terem o mesmo tamanho. Isso que a gente viu aqui até, ó. Ó. Aqui. Esse ciclo par aqui. O número de arestas verdes é igual ao número de arestas rosas. Então, esses ciclos pares que sobrou não faz aumentar o tamanho dos emparelhamentos. Então, a gente não precisa olhar para eles. Certo? A gente não precisa olhar para eles. Ok? Como o tamanho de M' é maior do que o de M, então, necessariamente, em F, nesse gráfico que sobrou algum caminho. Porque se tivesse sobrado ciclos pares, somente ciclos pares, você teria os dois com o mesmo tamanho. E você supôs inicialmente que M' é maior do que M. Então sobrou um caminho. Repara que aqui a gente está indo para onde? A gente quer mostrar. Em toda demonstração tem que ser assim, gente. A gente tem que entender onde a gente quer chegar. Então a gente quer encontrar algum caminho ali que seja aumentante. Então é por isso que a gente aplicou a diferença simétrica, porque a gente sabia, na verdade, o Iberge teve essa sacada de que na diferença simétrica restava ciclos e caminhos. Ciclos são pares ali. Então, ciclos pares você pode ignorar, olha só para os caminhos. Então, o que tem F? Tem necessariamente uma componente conexa que é um caminho. Então, além disso, esse caminho deve iniciar e terminar com arestas que estão em M' e não estão em M, porque M' tem tamanho maior do que M. Ou seja, isso vai implicar justamente no caminho M aumentante. Por quê? A diferença simétrica, em qualquer caminho, você tem a alternância. Você tem um caminho alternante na diferença simétrica. Então, você já está satisfazendo o lance da alternância. Como você tem que o tamanho de M' é maior do que de M, então, de fato, você começou e terminou numa aresta que não estava em M, porque o tamanho de M' é maior. Então, isso é justamente um caminho M aumentante. Dado M, você consegue obter um caminho, um emparelhamento maior em relação a esse caminho aí. Entenderam? Isso aqui prova o teorema de Berge. Fez sentido? Nenhum sentido? Sem sentido? Tá indo. Demora um tempinho para digerir, mas vai. Tá legal. Vamos lá. A consequência principalmente disso, de diferença simétrica, é esse corolário aí. É que se você tem uma árvore, então, repara que olhar emparelhamentos, pode existir mais do que um emparelhamento máximo num gráfico qualquer que eu te dê, né? Por exemplo, se eu te dou um C4, o próprio exemplo aqui atrás, né? Pensa num gráfico que seja... Esquece isso daqui, tá? Olha só para cá. Olha só para cá. No gráfico não tem isso aqui da direita, tá? Só tem isso aqui da esquerda.
Tem quantos emparelhamentos máximos nesse grafo? Dois. 2, isso, é o verde e o rosa. Exato. Então, a gente poderia se perguntar, que na verdade é o que vem a pergunta aqui, é quantos emparelhamentos máximos existem numa árvore? Aliás, perfeito até, né? Emparelhamento perfeito, perdão. Quantos emparelhamentos perfeitos existem numa árvore? A pergunta não pode ser emparelhamento máximo somente, tem que ser perfeito, porque você poderia ter, que nem o primeiro exemplo foi isso, né? Você poderia ter mais mais do que um emparelhamento máximo numa árvore qualquer. Ó, um caminho, por exemplo, aqui, tem esse emparelhamento máximo e tem esse emparelhamento máximo. É uma árvore, beleza? Então, aqui nesse caso, é uma árvore e tem mais do que um emparelhamento máximo. Agora, emparelhamento perfeito, aqui nem tem emparelhamento perfeito, né? Vamos voltar para lá. Uma árvore admite, no máximo, um emparelhamento perfeito. Então, não, se eu tirou uma árvore, não existe mais do que um emparelhamento perfeito. Beleza? Como é que é a prova disso? Primeiro, entenderam o enunciado? Entendi. Parece um pouco intuitivo, mas eu não conseguiria explicar. E a gente vai aplicar aqui de novo a diferença simétrica, tá? Então, pensa que T, né, seja essa árvore aí, tá? E a gente vai assumir que haja dois emparelhamentos máximos, M e M' em T, tá? Então, ao obter a diferença simétrica, a gente teria o quê? Ou ciclos pares ou caminhos. Sendo que a gente está olhando uma árvore, então na árvore não tem ciclo. E certo? Se na árvore não tem ciclo, na diferença simétrica também não vai ter ciclo. Beleza? Porque a diferença simétrica é um subgrafo, né? Se no grafo não tem ciclo, no subgrafo também não vai ter ciclo. Então não há ciclos ali em F. Então em F ele tem, na verdade, uma união de caminhos. Bom, isso implicaria que o tamanho dos dois emparelhamentos são diferentes. Certo? Acaba aqui. Mas tá meio estranho essa escrita aqui. Não tá muito boa, não. São dois máximos, ele tem o mesmo tamanho. Se tem um caminho. Ah, tá. Então, se eles são máximos, não tem. É porque faltou escrever isso aqui. Não tem um caminho M aumentante. Se não tem um caminho M aumentante, então, na diferença simétrica, o tamanho dos dois caminhos seriam iguais. Não está funcionando, né? Pegou dois que são máximos. Na volta do teorema de Berge, o que a gente tem? Ele implica necessariamente de um ser maior do que o outro, né? É isso. Então você tem dois emparelhamentos que têm necessariamente o tamanho de um maior do que o outro. Mas isso daí implica que eles não são máximos.
você não tem dois máximos ali, porque você tem um que tem tamanho maior do que o outro. Então, a volta do teorema de Berge, usando a diferença simétrica em árvores, a gente tem que o que sobra não é ciclo, é caminho, que implica necessariamente nessa consequência aqui, e que dá, então, que os dois não são máximos. Exatamente um deles é máximo. Então, isso é o corolário daquele teorema de Berge. Beleza? Então, isso aqui é uma demonstração, na verdade, é só uma ideia da demonstração, está faltando alguns passos aqui. Beleza? Mas a ideia é essa que está aqui. Tá? Depois disso, o que é isso? É o teorema de Hall. O teorema de Hall exige bastante atenção. Tá, posso passar para o teorema de Hall? Eu vou dar uma olhada nessa escrita aqui, eu vou alterar um pouco para quando eu postar os slides para vocês, para estar mais coerente essa escrita que está faltando alguns detalhes aqui. Tá? Professor, Diga. se tem emparelhamento perfeito, esse emparelhamento é máximo também? Uhum. Ah, beleza, beleza. Isso, na verdade, o emparelhamento perfeito implica ter tamanho de emparelhamento n sobre 2. Não existe nenhum emparelhamento de tamanho maior do que n sobre 2, né? Ah, beleza. Aí Porque você cada fala- vértice tem que estar no máximo uma aresta, né, do emparelhamento. Já entendi. Aí só pode existir um máximo, então só pode existir um perfeito. Isso Beleza. aí. É. Vamos lá, agora vamos ao teorema de Hall. Bom, o que tem daqui para frente é o seguinte. O teorema de Hall, ele analisa emparelhamento para grafo bipartido, tá? Depois do teorema de Hall, deixa eu avançar aqui rapidinho, se eu não me engano, é o teorema que relaciona... É grande esse teorema, tá vendo? Emparelhamento com cobertura. Carregular, tererê, tororó, emparelhamento com cobertura. Esse assunto aqui, eu não sei se vai dar tempo de eu falar hoje. Na verdade, 97 e 123. São dois teoremas que, na verdade, dá para eu fazer talvez na aula que vem. É o teorema de Koenig e tal, Dá para eu fazer no início da aula que vem e eu uso um pouco do tempo da aula que vem para poder fazer a primeira revisão de vocês, tá? Aí na terça que vem eu faço também uma revisão e eu aplico a prova para vocês na quinta, tá? Porque eu não ia dar aula na quinta. E aí eu aplico para vocês a prova na quinta. Legal? Então, o assunto dessa aula é essas duas partes, né? Emparelhamento ainda, o que a gente estava vendo, você vê consequências do teorema de Berge, que foi o do emparelhamento máximo perfeito em relação à árvore, e agora o teorema de Hall relaciona ao gráfico bipartido, de modo geral, né? Então, se G é um gráfico bipartido, e aí a gente supõe que a bipartição seja em x e y, tá? Cada parte aí, uma é x, outra parte é y. Então, G contém um emparelhamento que satura todo o vértice de x, se somente se a vizinhança desse conjunto que está em x, subconjunto de vértices de x, a vizinhança dele necessariamente está em y, né? Então, o tamanho desse pessoal lá que é vizinho, que tem vizinho em S, é maior ou igual do que o conjunto S. Então, o que a gente tem que olhar primeiro é relembrar primeiro o que significa saturar, né? O que significa um vértice estar saturado no emparelhamento? É porque ele é um vértice do emparelhamento. Isso, é um vértice que pertence ao emparelhamento, isso. Então, isso que a gente diz que é um vértice que está saturado, tá? Então, você tem um gráfico bipartido x e y. Tem um desenho dele depois ali na frente, eu vou pôr logo um desenho, depois eu volto. Aqui. Você tem um vértice x, na verdade você tem S, e você tem a vizinhança desses vértices
em Y. Então, o tamanho... Na verdade, isso aqui é por contradição, tá? Então tá meio zoado aqui assim, mas a gente vai chegar numa contradição no final. O tamanho dos vizinhos dele, desse conjunto S, em Y, tem que ser o quê? Maior ou igual do tamanho dos vértices em S. S é um subconjunto qualquer de vértices de X. Então, o grafo bipartido tem X, tem Y. Então, para qualquer subconjunto de vértices de X, esse subconjunto é o que a gente chama de S. Tem um tamanho, tem um número de vértices ali. O número de vizinhos deles, são os que estão em Y, necessariamente é maior ou igual ao tamanho de S. Entenderam o enunciado? É um somente si, tá? Talvez, olhando a demonstração, fique mais claro, porque ninguém falou nada aí, tá? Mas então é o seguinte, vou repetir. É um somente si, tá? Então, G tem um emparelhamento que satura todo o vértice de X, o que significa? Tem duas partes, X e Y. Então, você tem os vértices de X, tem os vértices de Y. Agora, você tem vértices de X que estão em emparelhamento ou não estão em emparelhamento. Aí, o teorema de Hall diz o seguinte, vai ter aí em G um emparelhamento que todo vértice de X esteja no emparelhamento, se somente se, para qualquer conjunto de vértices de X, para qualquer subconjunto de vértices de X, o número de vizinhos desse conjunto S que você tomou de X é maior ou igual ao tamanho de S. Tá? Esse é o teorema de Hall. É um teorema que, de fato, talvez o entendimento do enunciado seja um pouquinho confuso. Você tem que pensar o seguinte, tá, tem emparelhamento, beleza, tem emparelhamento. Aí você tem X e Y. Você tem quantos subconjuntos de vértices de X ali? Sei lá, você tem vários. É 2 elevado ao tamanho de X, o número de subconjuntos. Então, para cada subconjunto que você tomou ali em X, esse subconjunto é um S seu. O número de vizinhos dele lá do outro lado tem que ser maior ou igual ao número de vértices de S. Beleza? Tá. Então vamos para a demonstração. Primeiro é a ida. Então, ó, se G contém emparelhamento que satura todo o vértice de X, ó, a ida é mais direta. Ó. O que acontece? Todo vértice de X está saturado. Essa é a sua hipótese, tá? Primeiro a ida é o que então? Todo vértice de X é saturado. Se isso acontece, então o número de vizinhos lá, para qualquer subconjunto S que você tome, ele é maior ou igual ao tamanho de S. O que acontece se você tem em que todo vértice de X é saturado? Vocês concordam que para cada vértice vai ter uma correspondência para algum outro vértice que está lá do outro lado? Porque essa correspondência que vai estar do outro lado vai implicar justamente a aresta que vai estar no emparelhamento. Então é isso. Ó, cada vértice, tomando um subconjunto qualquer de vértices de X que você tomou, esse subconjunto S, possui um vizinho que está nesse conjunto, o N de S. Ah, essa aqui é uma notação que eu usei talvez no início do curso para vocês. É a neighborhood, né? É o conjunto dos vizinhos desses vértices de S. Tá? Então, cada vértice de S vai ter um vizinho para associar a este emparelhamento. Então, vai ter essa abjeção aí, de cada um aqui, um lá.
inicialmente olhando só emparelhamento. Então, pô, o número de vizinhos vai ser pelo menos igual a esse tamanho de S. Então, pronto. Como cada vértice da vizinhança de S não pode ser associado a mais do que um vértice de S de emparelhamento, ou seja, não tem dois vértices de S que no emparelhamento você está aproveitando a aresta deles que vão no mesmo vértice lá. Ou seja, cada vértice de S, se você pega dois vértices em S, tem que ter um para cada um. Então vai ter essa relação de tamanho aí. Então é isso que aconteceria, né? Teriam duas arestas indo para o extremo comum. Então o tamanho dos vizinhos é pelo menos igual ao tamanho de S. Então a ida está feita. Beleza? Aí já volta. Estão entendendo, gente? Sim, eu entendi. Tá legal. Tá, se tiverem uma pergunta, vocês me façam, hein, gente. Tá. Ops. Então, agora é a volta. Então, qual é a volta? Não sei se eu escrevi aqui. Isso. A gente quer mostrar que, para dado um grafo bipartido G, com a bipartição x e y, né, isso faz parte da hipótese real. Você não vai mudar, vai continuar sendo isso. O seu enunciado que você quer provar é em relação a essa causa, essa consequência, isso é a ida, ou essa causa aqui e essa consequência. Faltou um C, né? Se somente C. Se somente se, né? Tá, se somente, né? Faltou um se aqui. Se isso ocorre, então isso ocorre. Ou seja, seja G um grafo bipartido com bipartição x e y. Se G tem o tamanho dos vizinhos de S, pelo menos o tamanho de S para todo S, subconjunto de X, então G contém um emparelhamento que satura todo o vértice de X. Tá? Então, isso daqui é a volta. Então, a gente quer mostrar, ó, se o tamanho a vizinhança de S é pelo menos, né, o tamanho de S para todo o conjunto S, subconjunto de X, então G tem um emparelhamento que satura todo o vértice de X. A gente vai mostrar ela pela contrapositiva. Então, é por isso que aquele desenho estava meio zoado, né? Porque o que quer dizer a contrapositiva? A contrapositiva quer dizer que, ó, repara que isso é causa, consequência é isso. Então, a gente vai negar a consequência e ter isso como causa, e ter como consequência disso que a gente acabou de ter, essa coisa aqui negada. Se G não contém um emparelhamento que satura todo o vértice de X, então existe um S, um subconjunto de X, em que isso daqui seja negado, né? A vizinhança de S seja menor do que o tamanho de S. Ok? É sempre bom pôr essa escrita aqui, apesar de não ter feito isso nas demonstrações anteriores, eu só ter comentado. Se você for escrever qualquer demonstração que não seja direta, demonstração direta é tipo foi a ida, né? A ida foi direta, a gente usou alguma condição que já tinha na causa, conseguiu ter a conclusão, conseguiu ter a consequência como verdadeira. Não precisa reescrever, então, né, o enunciado, dado que ele já foi apresentado antes. Mas se é pela contrapositiva, ou se é por contradição que você está demonstrando, então o que eu recomendo é que você escreva enunciado, tá? Então, é questão de prova, por exemplo, você quer demonstrar isso por contradição ou por contrapositiva, então escreve, tá? Queremos mostrar por contrapositiva o seguinte, blá, 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 implica em blá, blá, blá. Ou queremos mostrar por contradição, então a gente assume que tal coisa seja verdadeira e tal coisa não seja verdadeira. E aí vai, entenderam o que eu falei? Isso vai ajudar não só a mim na hora da correção, mas também a vocês a ter essa clareza, o que é causa, o que é consequência,
o que você vai casar com o que para poder ter a sua resposta no final, beleza? Então, entendendo bem isso daqui, a gente tem esse enunciado, e que, em outras palavras, isso daqui quer dizer o quê? Se M tem emparelhamento máximo em G e M não satura todo o vértice de X, certo? Isso aqui é a reescrita disso, né? Se em G não contém emparelhamento máximo que satura todo o vértice, é que M tem emparelhamento máximo que tem um vértice que não está saturado, que não satura todo X, né? Então, é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, nessa causa. Então, M é o emparelhamento máximo em que tenha um vértice de X que ele não é saturado. Ok? É a mesma coisa do que está escrito aqui. Então, dado isso, a gente quer obter um conjunto S de X cuja vizinhança dele seja menor do que o tamanho de S. É o que a gente quer obter. Tá legal? Ou talvez não esteja legal, mas estão entendendo? Ou talvez não esteja entendendo. Então pergunta e eu retorno. Tá, vou dar continuidade, hein? Vocês sabem, qualquer coisa vocês me interrompam, hein? Tá? Então eu só reescrevi essa causa aqui, a gente quer obter então isso daqui, certo? Tá. Como a gente está olhando o emparelhamento que ele é máximo e ele não é saturado, vamos chamar U esse vértice, tá? Esse vértice que não é saturado por M. Ou seja, é um vértice que não tem a aresta dele, que ele seja, que incida nele, e essa aresta pertence ao emparelhamento. Não existe nenhuma aresta que satisfaça isso, tá? Então, esse vértice que não é saturado por M, a gente chama ele de U. Então, ó, o que a gente vai olhar? Dentre todos os vértices alcançáveis por U, por caminhos M alternantes, ou seja, de U, a gente vai montar caminhos alternantes, tá? Que comecem com U. E lembre de novo que caminho alternante, então, é um caminho que eu comecei por U. Como o U não é saturado, toda aresta que sai de U é uma aresta que não está no emparelhamento. Então, a próxima aresta que vai estar num caminho alternante tem que estar no emparelhamento. Então, a gente vai olhar todos os caminhos que U conseguem alcançar por caminhos alternantes. Então, tem que ter uma aresta de U, a gente já sabe que não está no emparelhamento. A próxima aresta vai estar no emparelhamento. A próxima não vai estar. E assim por diante, tá? Então, a gente vai definir S é o conjunto dos vértices de X dos caminhos alternantes partindo de U. Repara que o que a gente quer, ó, é obter, certo? A gente quer obter um S que satisfaça isso. Então, é nesse S que a gente vai trabalhar. A gente vai chamar esse S em X, é um subconjunto de vértices de X que U conseguem alcançar por caminhos alternantes que partam de U. É bem claro, né? Ó, comecei em U, fui para alguém que está no outro lado, em Y, né? X e Y são as partes do grafo bipartido. Eu retorno por uma aresta que esteja no emparelhamento, porque é alternante. Então não pode ser uma aresta que não está e outra aresta que não esteja. Tem que as duas estar. Uma não está e a outra está. E se eu voltei para X, esse vértice que eu cheguei está em S. Vai fazer isso para todos os caminhos que você consiga retornar dessa forma para X. E T é o conjunto dos vértices de Y que conseguem também de U chegar até ali por caminhos M alternantes. Beleza? Então, fazendo a separação, a gente tem esse desenho. O emparelhamento máximo aqui é esse azul, tá? São essas arestas em azul.
U é um vértice que não tem aresta indo nele que pertence ao emparelhamento. Ou seja, U é um vértice não saturado. Aí a gente tem que separar em S e T. S são os vértices em que U alcança por caminhos M alternantes. M são essas arestas em azul, tá? Então, vamos ver se de fato S é esse que eu fiz aqui no desenho. Talvez eu tenha feito errado o desenho, eu acho que é, né? Mas vamos ver. Ó, caminho M alternante. Então, você tem que partir de U, né? Caminho M alternante partindo de U. Bom, daqui um jeito, eu vou riscar, talvez seja melhor. Ops. Aqui. Ó, daqui usei essa aresta. Usei essa aresta, eu só posso retornar para uma aresta que seja do emparelhamento. A única aresta que nesse vértice aqui é do emparelhamento é essa. Então, vem para cá. Então, esse vértice aqui, ele está em S. Concordam com isso? O U já estava em S, né? Esses dois vértices estão em S. Concordam com isso? Além disso, esse vértice está em T. Porque T são os vértices de Y em que U alcança por caminhos alternantes. Então, ó, é alternante, né? Então, ele está. Então, beleza. Vim para cá. Agora, a próxima aresta tem que necessariamente ser uma aresta que não esteja no emparelhamento, porque é alternante. Então, por exemplo, vim para cá. Se eu vim para cá, né, ó, não está no emparelhamento, está no emparelhamento. Não está no emparelhamento, então esse aqui vai entrar. Está no emparelhamento. Então, esse vértice também vai estar em S. Então, esses três estão em S. Agora, vamos ver o outro caminho M alternante. Repara que são todos os caminhos M alternantes que partam de U, tá? Então, os vértices em que U alcançam vão estar em S. S é um subconjunto de vértices de X. T são os vértices do caminho em que você faz em Y. Então, vamos lá. Daqui, só posso vir para cá. A próxima, então, repara que eu não posso usar essa aresta, não posso usar essa aresta, não posso usar essa aresta. Beleza? Não posso usar essas arestas cinzas, porque eu já vim de uma aresta cinza, eu tenho que voltar para uma aresta azul. Então, daqui vim para cá, vim para cá. Então, só posso vir para cá. E depois eu só posso vir para cá. Então, esse daqui vai estar, e, consequentemente, esse aqui também vai estar. Entenderam? Repara que esses vértices não vão estar, porque eu vim para cá estando, vim para cá não estando. A próxima eu só posso usar essa aresta, não posso usar essa cinza aqui. Beleza? Então, isso aqui, de fato, define para a gente o conjunto S e o conjunto T. Vamos voltar. É legal, né? Eu acho muito legal essa demonstração do teorema de Hall. Ela é grande e tal, mas ela é bonita. Bom, então a gente tem S e tem T. A gente definiu isso a partir de U, sendo que U era um vértice que não estava saturado em nenhum emparelhamento máximo. Quer dizer, em nenhum emparelhamento máximo não. Em algum emparelhamento máximo. M é esse emparelhamento máximo. Tá? A gente quer mostrar que T é justamente o tamanho da vizinhança de S. Porque repara que isso daqui vai ter a consequência de que a negação da causa que a gente fez lá, né? Repara que a gente está pensando na contrapositiva, né? Então, a gente quer chegar à conclusão que o tamanho da vizinhança de S é menor do que o tamanho de S. Aqui, de fato, ocorre, tá vendo? Aqui é 4, aqui é 3. Ou seja, a vizinhança de S é menor do que o tamanho de S. É isso que a gente quer concluir, mas claro que isso aqui é só um exemplo, né? A gente quer concluir isso de modo geral. Entenderam o que a gente quer fazer? Em demonstração grande, gente, é sempre bom ter claro por que a gente está fazendo essas coisas, tá? Então,
que a gente quer mostrar é isso, ó. Se G não tem um emparelhamento que satura todo o vértice, ou seja, M é o emparelhamento máximo e tem um vértice que não está saturado. Então, existe um conjunto S cuja vizinhança de S seja menor do que o tamanho de S. Beleza? É isso que a gente está fazendo aqui. Só falta mostrar, então, que o tamanho da vizinhança de S é esse pessoalzinho aqui e é menor do que o S, do que o tamanho de S. Tá. Então, olha só. Vocês concordam que M, ele emparelha, ou seja, ele satura T. Além disso, ele satura os vértices que estão em S e não estão em U, e não é U. Ele, de fato, esse emparelhamento, ele satura todos esses vértices e esses vértices. Ele só não satura U. Mas ele satura todo o vértice que está em T e todo o vértice que está em S menos o U. Por quê? Porque está num caminho alternante. Então, de U, você saiu para algum vértice que, usando uma aresta que não estava no emparelhamento. Mas você continuou o caminho de T indo para S usando uma aresta que estava no emparelhamento. Então, se a aresta está no emparelhamento, é porque os extremos são saturados. É isso. Então, todo vértice que está em T ou que esteja em S, que não seja U, está no emparelhamento M. É o que está escrito aí. Isso porque todo vértice de T é de um caminho M alternante, partindo de U, cuja aresta não pertence a M, blá, 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 e dessa forma percorre por Y por vértice cujas arestas, retornando a S, estão em um emparelhamento. Mas é esse argumento que eu acabei de falar. É o que está escrito aqui. Entenderam isso? Como esse emparelhamento é máximo, né? Isso foi o que a gente assumiu por hipótese. O que a gente tem? É que não existe um caminho M aumentante. Isso é o que a gente vai saber do teorema de Berge, né? O emparelhamento máximo não tem um caminho M aumentante. E todo o vértice de T é saturado. Então, existe necessariamente uma associação, assim como na ida a gente viu uma associação que tem de um vértice de X com um vértice em T. Em Y, perdão, um vértice de X com um vértice em Y. Aqui também vai ter uma associação de um vértice de T com um vértice que está em S, não é U, porque justamente faz parte do caminho M alternante. Esse caminho M alternante, cuja primeira aresta foi sendo com a aresta que não está no emparelhamento, né, uma aresta lá de U, a gente tem esse casamento direitinho, ó. Aqui. Se daqui eu vim para cá, usando uma aresta que não estava no emparelhamento, a próxima vai estar. Então, vai ter um casamento desse vértice com esse vértice. E assim, para todos que estão aqui, vão ter necessariamente um vértice que está aqui em S, que tem associação a ele. Então, existe essa associação de cada vértice de T com o vértice de S, que não é U. Ou seja, a gente tem que o tamanho de T é necessariamente o tamanho de S, tirando o U. Então, como o emparelhamento, com o emparelhamento entre T e S, tirando U, a gente tem que T é justamente um subconjunto dos vizinhos de S. Repara que os vizinhos de S, ele contém T, porque de T você volta para S, você vai para algum vértice que está em S. Então, esse conjunto de T, ele é necessariamente subconjunto de S. E a gente quer mostrar aqui também, na verdade, os dois conjuntos são iguais. Tá? Eu estou falando, vocês não estão falando nada. Mas é porque tá assim,
É bem construtivo isso. Retornando ao exemplo, pela própria definição de S e de T, esse texto todo é para garantir que o tamanho de dois conjuntos é igual. O T, que são os vértices que estão em Y, e os vizinhos de S. Fala, Luiz. Na ida, você mostrou que os vizinhos de S eram maior ou igual. E agora tá que o T é igual aos vizinhos de NS. Mas esse S começa bem especial. Esse T também é bem especial. O T, ele só existe porque existe S. Repara aqui, ó. Por exemplo, os vizinhos de T é maior do que S. Esse cara é vizinho aqui, ó. Se houvesse daqui algum vértice que vinha para cá, e assim, esse vértice que veio para cá, ele não pertencia a S, na verdade isso até é alguma coisa que está escrita lá. Não faz sentido porque você está usando essas arefas de emparelhamento para voltar para S. Então S seria também incluindo esse vértice que está aqui. Essas consequências todas que a gente está tendo são por conta dessa definição do conjunto S que eu tomei. Não foi um S qualquer. Eu tomei um S que satisfizesse aquela restrição do caminho M alternante. Tá? Eu quero mostrar isso nesse caso da volta. O que tem que fazer, talvez o que tenha confundido a ida, é a causa que a gente está olhando. Essa causa aqui, o que a gente supôs no início? Que tem um vértice em X que não está sendo saturado por esse caminho, por esse emparelhamento máximo. Então, em relação a esse vértice que não está sendo saturado, a gente está obtendo um conjunto S. Em relação a ele, a gente vai obter um conjunto dos vizinhos de S, que é esse T. E a gente quer chegar à conclusão que os vizinhos de S têm tamanho menor do que S. Não confunde com a ida não, tá? A ida, a hipótese era diferente. A ida você tinha como causa. Qual era a causa lá da ida? Você tinha que todo vértice era saturado. Aqui você não tem isso. Ó, se G contém um emparelhamento que satura todo o vértice de X. Então, não tem um caso que igual tem agora. O nosso caso agora, a gente tem que existe um vértice que não está no emparelhamento máximo. Um vértice de X. Diferente daqui. Na ida, a gente tinha que todo vértice de X estava no emparelhamento máximo. Tá? Então, essas causas aí que talvez atrapalhem os argumentos que você está, talvez, juntando. Entendeu? Eu vou terminar, que falta só um pouquinho, depois a gente volta se tiver ficado dúvida. Tá? Só para não me perder aqui no argumento. Beleza, Luiz? Tudo bem. Tá. Então, eu quero mostrar que S eu defini bem para vocês quem é. T eu defini para vocês bem quem é. Tá? Então, a gente quer mostrar que o tamanho de ET, ou seja, o tamanho de T de novo, são os vértices em que U alcança por meio de caminhos alternantes. Tá? Então, são os vértices que U alcança por meio de caminhos alternantes. Então, você vai usar, vindo de alguém de S, uma aresta que ela não está no emparelhamento.
U, você usou uma aresta que não está no emparelhamento, veio para alguém de T. Subiu para X, foi para um vértice de S, usando uma aresta que está no emparelhamento. Eu só posso voltar se naquele vértice que eu cheguei lá em cima, em X, que também está em S, tiver alguma aresta que não esteja no emparelhamento. Então, aí você volta para Y e esse é T. A gente quer chegar à conclusão que o número de vértices, na verdade, o conjunto, né? O conjunto desses vértices que você conseguiu alcançar de U, vindo por caminhos alternantes, que é o T, ele tem exatamente os vizinhos desse S aí. Vocês concordam que os vizinhos de U estão em T? Porque isso é o ponto de partida, você já saiu de U e U está em S. U está em S, tá? Então, você vai ter todos os vizinhos de U pertencentes a T. Vai ter isso. Isso, o grafo é bipartido. O grafo de entrada já é bipartido. Então, você vai usar os vizinhos de U aqui em T. Então, eles já vão estar nessa vizinhança aí. O U está em S. Você vai voltar, você só pode voltar saindo de Y, retornando para X, por uma aresta que esteja no emparelhamento, e vai receber lá em cima um vértice que está em S, é da definição de S. E agora, da mesma forma, os vizinhos dele, você tem a aresta que você já percorreu, e o vizinho dele da aresta que você percorreu já estava em T. Então, um dos vizinhos desse cara de S vai estar em T. Agora, olhando as outras arestas, da definição de T do caminho ser M alternante, a gente veio por uma aresta que não estava no emparelhamento, subiu de uma aresta no emparelhamento, desceu por arestas que não estão no emparelhamento. Então, todos os vizinhos do vértice que voltou lá em S também vão estar em T. Olha que coisa. Entenderam? Aqui, ó, olha isso aqui no exemplo, ó. U está em S. Então, todos os vizinhos de U vão estar em T. Então, esse cara é o único vizinho de U aqui no exemplo. Então, ele está em T. Agora, a gente vai retornar para S. Ou seja, a gente vai retornar para X e a gente sabe que o vértice que a gente recebeu aqui em X vai estar em S por conta da definição de S. O S são os vértices em que U consegue alcançar por caminhos alternantes. Então, usou uma aresta que não está, vai usar uma aresta que vai estar. Esse vértice aqui, então, ele está em S. Agora você tem essa aresta e essa aresta. Ambas as arestas não pertencem ao aparelhamento, porque a gente já veio por uma aresta que pertence ao aparelhamento. E agora, então, ó o caminho de novo. Não pertence, pertence. Não pertence, então esse vértice que eu cheguei aqui está em T, pela definição de T. Aqui, não pertence, está em T, pela definição de caminho alternante, pela definição de T. Então, isso que eu acabei de falar argumenta essa igualdade, que T é de fato igual aos vizinhos de S. É consequência da definição de ST que a gente colocou aqui, tá? Na verdade, é o que está escrito aqui, é o que argumenta isso de modo mais formal, de modo escrito mais formal, mas o argumento é isso que eu acabei de falar, tá? Então, a gente supõe que tenha um Y, um Yzinha, que esteja em Y, mas que não esteja em T. E ele possui um vizinho que esteja em S, porque a gente quer supor aqui por contradição, nesse pedacinho aqui por contradição, que o tamanho de S não seja igual ao tamanho o tamanho de T não seja igual ao tamanho da vizinhança de S.
Isso que a gente quer, isso que a gente está supondo, para chegar numa contradição. Então, se não é igual, é porque existe algum cara que ele está em Y, mas ele não está em T, e possui um vizinho que esteja em S. Então, a aresta, ela não possui, ela não está no emparelhamento, além disso. Porque se o pertencer, na verdade eu botei pertence, né? Mas não é vértice que pertence, né? Eu só economizei a escrita aqui. No caso, o é não emparelhado, né? Ele é não saturado. Então, U não é extremo de nenhuma aresta em M. Isso aqui está errado, tá? Não é U pertence a M. Não, tá escrito isso aqui. Acho que é V que eu quis botar. Porque V pertence a M, e assim o restante dos vértices de S é emparelhado com T por M. Enfim, isso daqui eu acho que seria V, tá? Esse texto não tá muito bom, não. O argumento disso é justamente o que eu acabei de falar, dá para observar de modo direto. Que se você sai de U, vai necessariamente para alguém que vai estar em T por definição. Então, em S você tem U e você tem os outros vértices lá. Esses outros vértices, eles existem exatamente porque T existe. Inclusive os que são vizinhos a U. Então, necessariamente, você vai ter esses vértices vizinhos de S exatamente igual a T. É da definição, da definição de ST. Aqui é um argumento por contradição que eu coloquei, que vai dar ruim caso houvesse um vértice que está em um conjunto e não está em outro, e se está no outro conjunto estaria no emparelhamento, mas se está no emparelhamento implicaria ele estar em T, mas ele não está, então contrariaria isso, tá? Esse argumento por contradição aqui também funciona, mas o argumento direto que eu falei antes também funciona e é mais direto, inclusive, tá? Isso, cada elemento de S que não é U tem um correspondente dele em T, tá? Mas além disso, S tem seus vizinhos também lá em T. É da definição de T. Essa correspondência eu botei aqui, não coloquei, né? Verdade, isso que o Arnaldo comentou é até um jeito mais direto ainda de você ter essa igualdade, ó. É até mais direto. Vamos voltar lá. O desenho para ficar mais claro. Você tem U, tem os vértices que existem aqui. Esses vértices só existem porque cada um tem um correspondente dele em T. Porque o correspondente é justamente usando a aresta do emparelhamento. Então, você vai ter aqui 1 para 1 aqui. Além disso, você poderia ter esse U vizinho a alguém que estava do lado de fora aqui. Mas você não pode, porque U ele vai implicar em seus vizinhos estarem em T. Porque é da definição de T. Tá? Então, a gente tem que esses dois conjuntos são do mesmo tamanho. E com isso, então, a vizinhança de S é igual a T, e T é igual a S menos 1, certo? Porque não tem U aqui em T, ó. T é igual a S, o tamanho de T, né? A gente tinha argumentado isso.
que cada... Ah, na verdade está aqui isso, né? Do que tem a correspondência de 1 para 1, né? Está aqui, perdão. Estava escrito aqui. Então, o tamanho de T é igual ao tamanho de S menos 1, por conta disso. Então, a gente tem que os vizinhos de S é menor, o tamanho, né? O tamanho dos vizinhos de S é menor do que o tamanho de S. Então, pronto. Acabou. O teorema de Hall. Tá? Querem perguntar alguma coisa? Luiz, eu vou precisar rever essa aula. Eu acho que eu entendi alguns pontos, outros eu vou ter que rever para construir e de repente ir pausando, ir desenhando, que é, Aham. se eu compreender melhor. Tá. Tá bom. Mas, por favor, revejam, tá? Revejam e me perguntem. Se tiver algo que não estiver claro. Tá legal? Beleza. São muitos conceitos mesmo. São muitos conceitos que se misturam. E, de verdade, esse é um teorema que ele não é fácil. Tá? O teorema de Hall, ele não é fácil, não. Porque junta essas várias coisas e são contrapositivas, você está juntando, no meio do passo tem coisas por contradição, e essas implicações, às vezes, não ficam tão claras. Tá? Mas assistam novamente essas coisas que eu estou falando, porque tudo que eu estou falando eu estou mantendo bem coerente aqui esses argumentos. E quando eu estou retornando, fazendo um desenho aqui com a mão, vendo o desenho lá atrás com vocês, ajuda bastante, tá? Então revejam isso daí. E de verdade, qualquer coisa me perguntem. E essa consequência do teorema de Hall é bem diretona, porque olha só, a gente está supondo... Lembra que o teorema de Hall se aplica a grafos bipartidos, né? Agora, um corolário que tem é que se G é bipartido, K regular. Então, G tem o emparelhamento perfeito. Então, ter emparelhamento perfeito para um grafo bipartido significa que todo vértice de X e todo vértice de Y é saturado. Isso é ter emparelhamento perfeito, é que todo vértice pertença a alguma aresta do emparelhamento. Então, a gente quer ter como consequência aqui que tanto os vértices de X quanto os vértices de Y são saturados. Isso tem como consequência o emparelhamento perfeito. Isso é fácil a gente ver, porque olha só, essa consequência é bem diretona, por isso que ainda tenho tempo de fazer ela, e na próxima aula eu falo sobre cobertura. Mas então, seja G um grafo bipartido com a bipartição X e Y. Tá? Isso é uma coisa que a gente viu na aula 2, na aula 3, lá na aula atrás, muito atrás, que se G ele é K regular, então as duas partes têm o mesmo tamanho. Tá? Bom, aí seja S um subconjunto de X, e E1, E2, as arestas incidentes a vértices de S e a vizinhança de S, respectivamente. Então, você pega um conjunto de vértices de X, esse é S. Aí você tem as arestas incidentes a vértices de S e da vizinhança de S. Então, o tamanho de S, da vizinhança de S, ele vai ter essa implicação aqui, porque aqui são as arestas que estão incidentes a S. Repara que S é um conjunto de vértices que você pegou em X. Aí você tem as arestas dele aqui. São as arestas aqui. Tá? Aí, sei lá, é algo assim. Isso aqui é o seu S. E S é um subconjunto de X. X é uma parte do grafo bipartido. E aí você tem E1. É esse pessoal que eu fiz aqui, tá? É as arestas.
Aí, desses vizinhos de S, que estão em Y, você tem as outras arestas, né? Você tem essas arestas aqui, as próprias arestas que eu acabei de fazer em amarelo, e você tem outras arestas, né? Então, você vai fazer de azul clarinho. Então, são essas arestas aqui. Entenderam? Então, o conjunto é esse conjunto amarelo. São as arestas com vértices de S. Tá? Perdão, aqui tem que casar para cá, né? Assim. Aqui, aqui. Por quê? Aí você tem o E2 agora, é o conjunto das arestas cujo extremo é de alguma aresta de S. Então, de S eu usei uma amarela, vim para cá. Agora você vai olhar o vértice que está aqui. Ele é vizinho a quem? Bom, ele é vizinho à aresta que você usou, mas ele pode ser vizinho a outras arestas. Então, essas azuisinhas aqui são arestas além das amarelas. Então, amarelo e azul são arestas de E2. Amarelo é aresta de E1, tá? Então, por isso que a gente tem como consequência que E1 é um subconjunto de E2. Ou seja, isso aqui satisfaz justamente o teorema de Hall, que o tamanho da vizinhança de S é 2, certo? E K vezes esse tamanho, no caso, é 2, né? Porque você tem cada vértice é vizinho a K. Então, o tamanho dessa vizinhança é justamente essas arestas que você usou. Beleza? E que é maior do que A2, que é 1, perdão, que é maior do que A1. E o tamanho de A1 é o tamanho também aqui de K vezes o tamanho de S. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente tem que satisfaz o teorema de Hall. Se satisfaz o teorema de Hall, então todo vértice de um subconjunto qualquer, S, que está em X, é saturado. Como o tamanho de X é igual ao tamanho de Y, porque os gráficos, ele é um gráfico K regular, bipartido, então as duas partes são do mesmo tamanho. Então, pronto. A mesma análise você faz para o outro lado. Então, você tem que é um emparelhamento perfeito. Porque todo vértice de X é emparelhado. Assim como todo vértice de Y vai ser emparelhado, ou saturado, né? O termo é diferente, mas significa a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui é uma consequência do teorema de Hall que se aplica a grafo bipartido regular, K regular. Tá? Bom, e é isso. Eu vou encerrar por aqui. Tá? Não consegui entrar em cobertura, na verdade já esperava que não ia conseguir. Eu acho que eu fiz até mais do que eu esperava. Na aula que vem fica faltando somente a definição de cobertura e eu vou provar o teorema de Koenig, que parece muito com o teorema de Hall, inclusive ele é mais direto até. Esse aqui é mais fácil. Eu acho que em meia hora eu termino essa parte aqui. Então, na próxima aula eu vou terminar esse conteúdo e vou começar a fazer uma revisão com vocês, tá? Então, vou fazer uma revisão da matéria de a chamada. Bota o nome de vocês aí, por favor, tá? Mas o que eu vou fazer na aula que vem é terminar essa aula, que é rapidinho, isso aqui eu termino. E o restante da aula eu vou fazer de revisão. A gente vê as aviões, vê as listas, vê dúvidas que vocês tiverem. Isso na quinta, na próxima aula. Aí na terça-feira que vem, eu também vou ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas e talvez passar algumas séries de questões, a gente discutir um pouquinho sobre elas. E aí na quinta-feira de manhã eu passo a prova para vocês. Aí vocês me entregam na sexta-feira, tá legal? Pode até ser sexta-feira no final do dia. Vou dar mais do que um dia para vocês fazerem. Tá, beleza. Tá legal? Bom, gente, é isso. Bom estudo para vocês, tá? Qualquer coisa vocês mandam e-mail. Vou encerrar aqui a gravação. Já já eu posto no YouTube.